Queria colocar, tem a ver aqui com uma reunião que houve a semana passada, mais uma experiência que poderá ou não ser introduzida, que tem a ver com o cartão azul, com as expulsões momentâneas no futebol. Eu já vi a tua opinião, és de certa forma favorável a esta introdução, há muito ruído. Sou receptivo a esperar para ver. Exato. Há já muito ruído, não diria ruído, não é ruído, mas já há muitas vozes contrárias. Eu próprio estou um pouco na dúvida sobre se seria muito funcional ou não, mas como é que tu olhas para isto? Qual é a vantagem que tu vês nas expulsões temporárias no futebol? A minha posição neste momento é uma posição que eu acho que é equilibrada, que é o esperar para ver. O que o International Board propõe, e a FIFA já esclareceu, não é a integração deste cartão no futebol profissional em termos imediatos. É uma realização de testes em escalões inferiores, já estão a ser feitos inclusive de formação, e também futebol de sénior amador, para ver se isto de facto não afeta o ritmo de jogo e repõe alguma tranquilidade a jogadores e a bancos técnicos mais exaltados, sobretudo a jogadores, porque isto é mais destinado apenas ao jogador. Ou seja, o que se pretende é uma sanção mais pesada do que o amarelo, mas não tão penalizante como o cartão vermelho, para o jogador abrir os olhos em relação à sua conduta, nomeadamente no que diz respeito a faltas antidesportivas, naquelas que evitam saídas para golo, ou para jogadas prometedoras, e, sobretudo, simulações grosseiras e protestos com os árbitros. Porquê? Porque nos últimos anos tem vindo a aumentar bastante, e não apenas em Portugal. Há cada vez mais intolerância aos árbitros, eventualmente por causa do advento da tecnologia, que exigiu mais dos árbitros, as pessoas estão mais intolerantes quando há VAR, não é? Mas a verdade é que o número de protestos e de contestação em torno do árbitro aumentou bastante. E eles querem pôr um travão. E a ideia do cartão azul nasceu como uma tentativa de controlar esse crescimento perigoso. Não sei se vai funcionar bem na prática, mas estou disposto a esperar para ver. Faz-me alguma confusão que pessoas que passaram uma vida inteira a dizer que o International Board era conservador e que nunca mudava nada e que era um conjunto de velhotes britânicos muito resistentes à mudança, quando eles introduzem mudanças, estão a criticá-las sem sequer perceber se ela funciona ou não. É isto que me faz confusão. Mas isto sou eu, e não tem que ser a tua opinião nem a opinião dos outros. Eu acho que queria ver como é que funciona. Porque queria ver se de facto era proativo para o jogador. Tipo, ok, eu dei aqui um puxão de orelhas, eu prejudiquei a minha equipa durante 10 minutos, ficaram sem um jogador, eu prejudiquei a minha equipa e eu não vou voltar a fazer a piadinha, porque senão vou ser expulso, porque se levava o cartão vermelho. Portanto, a ideia, mais uma vez, é ver prevenção, não é punir. É, com a punição, esperar que eles não façam mais. Agora, isto leva-nos para um assunto, não me leves a mal, se estamos a terminar, tenho que dizer. Tem sido absolutamente vergonhoso o número de simulações que nós temos visto na nossa liga. E não apenas para penalti, também de guarda-redes, como tu sabes, vimos muito recentemente. E não vale a pena identificar as pessoas, não há problema nenhum em fazê-lo. Isto não define o caráter do jogador, não diaboliza ninguém, mas naquele momento foram muito antidesportivos. E deviam ser penalizados por isso. Jogadores que simulam lesões na cara por toques que nunca levaram na cara, agarrados à cara. E esse jogador tem que perceber que está a prestar um mau serviço ao futebol. Porque ele está a prejudicar colegas de profissão, que podem ser expulsos ou advertidos. Está a enganar o árbitro. Está até a enganar os próprios colegas, que muitas vezes acreditam naquela manha toda. Está a criar ali uma rebelião que vai levar cartões para quem não merecia levar. Está a criar confusão nas bancadas e nos bancos. Para quê? Isto é batota. E, portanto, há uma forma de lidar com a batota. É cartão vermelho direto. Eu estou muito ansioso que a FIFA tenha a coragem de, em breve, dar este passo. Estamos a falar de simulações grosseiras. Não são lances em que o jogador caiu, em que há ali alguma dúvida se foi meio teatro ou se não foi. Estamos a falar daquelas situações em que toque na bola, há aquele salto de balé, aquele teatro todo de agarrar a cara e depois olhar com o olhinho assim a rir-se. Isto é batota. E o futebol não é para batoteiros. Porque, olha, eu já fui enganado por jogadores, e tenho vários casos mediáticos de más decisões que tomei, porque fui enganado e fui eu que fui o mal da fita. Ou seja, não se pode premiar o batuteiro e castigar o enganado. E, portanto, a lei tem que punir o enganador para que ninguém seja enganado. E, portanto, deixa-me dar também esta nota, é cada vez mais frequente, mesmo em clubes de topo, e estou claramente a referir-me aos 3 grandes, mas não só, estes são os mais mediáticos, nós vemos mais estes jogos, todos os fins de semana, há 4, 5 jogadores muito bem referenciados que têm desta forma de jogar um padrão. É um padrão de batota. Se eles querem preservar a sua imagem enquanto grandes profissionais e seguramente bons homens e bons chefes de família que são, não façam isso. E se vão lá para fora, para uma Inglaterra, para um campeonato qualquer evoluído e fazem isto, não jogam. Porque são os próprios colegas de equipa que dizem levanta-te, que aqui isto não é um circo para ver palhaços. E, portanto, tinha que dar esta nota final a propósito do cartão azul, que eu acho que percebeste a minha opinião
esperar para ver. Sim, nós temos sempre, nós gostamos de inovação e eu, no meu caso, gosto que o futebol seja o mais justo possível, é o desporto ao qual estamos ligados, tudo aquilo que vier para ajudar é sempre bom, mas também temos aquela tendência de perspectivar, pronto, agora os jogadores vão ser expulsos 10 minutos, o que é que a equipa que está com -1 vai fazer? Vai fazer antijogo, não é? Vai fazer perder ali um pouco de tempo, passar os 10 minutos. Era uma das coisas que eu gostava de esperar para ver. Se de facto vai funcionar ao contrário, ou seja, se vai incentivar o antijogo, ou se calhar se vai estimular ali um jogo mais taticamente diferente, mais arrojado, não sei, mas queria ver. E também queria perceber se aquele jogador aprendia a lição ou não. Porque ele ia sentir uma vergonha muito grande, porque se a sua equipa levasse um gol naqueles 10 minutos, ele ia sentir-se muito responsável. E quando tu punes alguém desta forma, isto é muito pedagógico, porque ela não repete o comportamento. Por alguma razão, nós temos na Premier League multas pesadíssimas e castigos pesadíssimos, porque eles são dissuasores. Sabes que muitas vezes a melhor prevenção é a punição. Quando não vamos lá com sensibilização e com ações de pedagogia e com conversas, se calhar uma democracia musculada funciona. E há jogadores que, quando passarem por isto, se calhar dizem, chega, não vou passar mais por isto. Deixa-me dizer-te rapidamente, eu aqui temos falado com o Marco Silva, estávamos a conversar num âmbito diferente, e ele disse-me que teve um escaldão em Inglaterra que nunca mais repetiu. Chegou ao final do jogo e chegou ao pé do Arte, não interessa no que jogo Premier League inglesa, e disse, hoje você foi muito infeliz, estou muito desiludido consigo, uma coisa deste género. Educado, porque ele é uma pessoa educada, sem braços no ar, o Arte, vou escrever no relatório que você me disse. Ele apanhou 50.000 libras de multa. Sabes o que é que ele voltou a fazer? Nunca mais repetiu a conversa com o árbitro. Portanto, é excessivo, se calhar é, e no caso concreto foi com certeza, mas é a única forma de nós vendermos bem a imagem do jogo valorizado com respeito. E neste momento a imagem que passa é que os árbitros não são respeitados. E que os jogadores não se respeitam uns aos outros. Não respeitam colegas de profissão que estão no outro lado como adversários. Porque estão a sacar expulsões e amarelos, que são muitas vezes segundos amarelos, em que o VAR não pode intervir, por faltas que eles não fizeram. E por exageros que não justificavam aquelas reações. E isto, desculpa, mas não é desportista. Não, claro que não. Ainda sobre esse tema, achas que isso não iria trazer mais ruído para cima do árbitro? Porque, no fundo, imagina a situação que tu disseste, que uma equipa está a jogar com -1, sofre um golo. Não seria depois o árbitro, porque teve uma má interpretação, porque o jogador não merecia ter sido expulso 10 minutos. Isto é sempre muito difícil de equilibrar. Acontece também com os cartões vermelhos, pode ter uma má interpretação ou com os segundos amarelos e depois a equipa ser penalizada por isso e levar um golo. Mas agora deixa-me dizer-te, o que eu li em relação a esta matéria, do IFAB, é que o princípio é da curtíssima e baixíssima aplicação, ou seja, nós não queremos muitos cartões azuis, nós queremos muito poucos cartões azuis para situações muito claras. Portanto, e nós temos já, de facto, o exemplo de uma ou duas simulações absolutamente patéticas, a roçar o vergonhoso, não é? O tal vergonha alheia, é mesmo para essas que elas existem. E também para situações de desrespeito com o árbitro, que são absolutamente evidentes para todos. Um jogador completamente descontrolado, em que não é apenas uma reação extemporânea, não é uma frustração momentânea, não é uma coisa continuada. Portanto, quando um árbitro, as indicações seriam, e vão ser nos testes, quando tu des o cartão azul, não pode haver dúvidas para ninguém que foi merecido. Precisamente para evitar esse tipo de crítica, porque de facto pode ter consequência no jogo.